Em 2018, Tom Hardy conseguiu encantar alguns olhos de fãs ferrenhos do Protetor Letal da Marvel com o primeiro filme solo do Venom, produzido pela Sony. Já em 2021, conseguiu nos fazer querer arrancar os mesmos olhos que encantou quando lançou Venom Tempo de Carnificina. Agora a Sony, junto com o Astro, retorna em Venom 3, a última rodada para encerrar a história do Protetor Letal. Mas será que vai ser a última mesmo? Eu espero. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola. E após um ano de ter aterrissado na vida de Ed Brock e curado seu câncer, o Venom está diante de uma reunião indesejada com o seu criador, o deus dos simbiontes e escuridão eterna, Knull, o vilão que protagonizou também uma das sagas mais incríveis do universo Marvel nos quadrinhos, chamada King in Black. Preso durante milênios e milênios no planeta Clintar, que nos quadrinhos é o planeta dos simbiontes, o Knull, ele pretende se vingar daqueles que colocaram ele naquela prisão, ou seja, do motim de seus amados filhos simbiontes, amados entre aspas. E assim ele vai mandar as suas criaturas bestiais, as Chernófagas, que devem ser alguma alusão ali ao Grendel, que é o dragão simbionte que ele tem nos quadrinhos, tá bom? Pra Terra para poder caçar o Protetor Letal Venom e o Ed Brock, que possuem a chave para poder libertá-lo, o Codex. Então esse filme, pessoal, ele vai adaptar a saga que precede o King in Black. É uma saga dos quadrinhos do Carnificina que chama Absolutely Carnage, em que o Knull manda o Carnificina ir coletar vários Codex dos hospedeiros que os simbiontes tiveram dentro da Terra, incluindo ali o Ed Brock, tá bom? No filme, o Carnificina, que já morreu no segundo filme, né, ele vai ser substituído por essas baratas simbióticas aí que, enfim, de assustadoras não tem nada, mas o visual é muito interessante e elas são realmente feitas para caçar simbiontes, tá bom? Inclusive, eu acho que eles se inspiraram muito em Alien, né, para fazer o visual dessas criaturas, porque é muito parecido, tá bom? Elas são muito bem feitas visualmente, eu admito, tá? E muitas características interessantes. Eles têm até um canhão canhão sonoro, né, canhão sônico, para atordoar os simbiontes, e também quando eles devoram alguma coisa, alguma criatura ou um simbionte, sangue sai ali como se eles fossem uma trituradora de cana. Ah, mas até aí que eu acho interessante, porque de resto, bom, vocês sabem como é o meu sentimento com filmes da Sony. Venom 1 eu até que gosto, mas Venom Tempo de Carnificina, Morbius, Madame Teia, são difíceis. E Venom, a última rodada, não vai ficar fora desse balaio. Porque o filme já começa, pessoal, fazendo uma ligação com a cena pós-crédito do Venom Tempo de Carnificina e também com o Homem-Aranha sem volta para casa, tá? Só que a Sony, ela mostra que esse universo não tem nem capacidade de respeitar a própria continuidade, porque essa ligação é feita porcamente, galera. Quando a gente olha para as duas cenas em conjunto, são duas cenas diferentes, são dois efeitos de portais diferentes, cara. É muito ruim, não tem nexo, não tem porquê aquela cena existir, galera. Só para você falar o nome do Thanos e super constrangedor, e também é super desespero para fazer com que tenha alguma ligação com o CM, para falar, não, ó, a gente tá ali com o CM, tá bom? A gente é um universo à parte, mas a gente tá pertinho ali do CM. Não tão, porque a Marvel não é nem doida de colocar o Tom Holland aí nos filmes de vocês. Então o Ed retorna para sua terra original e descobre que ele precisa fugir, já que está sendo procurado pelo assassinato do detetive Mulligan, que morreu lá na luta contra o Carnificina no segundo filme. Mulligan esse que está vivo, galera, e agora ligado a um outro simbionte que não é aquele mesmo que salvou ele lá na luta contra o Carnificina, e o filme não se preocupa nem em explicar direito como é que isso aconteceu e qual é o simbionte que tá com ele, simplesmente não explica do jeito que ele vira o Toxina, que é um dos simbiontes presentes aqui, né, um dos heróis simbiontes presentes aqui nesse filme, mesmo que o visual dele esteja bem interessante, tá bom? E o papel dele é completamente, sei lá, explicativo e só ficar numa prisão e explicar as coisas. Então é através dele que a gente descobre um pouquinho, pessoal, pouco mais sobre o Knull, né? Sobre a motivação do Knull, que aconteceu em todos esses tempos em Clintar e qual é a ameaça que tá vindo pra Terra, tá bom? A gente descobre também um pouquinho sobre a Imperium, que é uma organização que é meio que a Área 55, agora que a Área 51 ou a Área 52 não existe mais, tá? E através dele também, dessa Imperium, né, que não tem nenhuma ligação nos quadrinhos, já tentei procurar, não achei. A gente conhece então o General Strickland, que é vivido ali pelo Chiwetel Ejiofor, que é o mesmo ator que faz o Barão Mordo nos filmes do Doutor Estranho, e também a gente conhece a Doutora Payne, a qual tentam dar ali um embasamento
do passado, né, sobre a motivação do seu estudo dos simbiontes, tem a ver com a morte do irmão, que ela se sente responsável e coloca o sonho do irmão que morreu para ela poder realizar, o que não funciona também muito bem, galera. Pouco minuto pra você poder se conectar com essa personagem, é uma personagem super rápida, eles tentam dar uma importância pra ela, mas essa importância realmente não existe, nem pra uma cena final que eles querem tentar dar algum tipo de destaque pra ela. Então tudo que a Sony faz aqui é superficial, não tem nenhuma profundidade, porque afinal, por que gastar dinheiro com tempo de tela pra desenvolver personagem, ou trazer alguns atores e personagens de volta, sendo que o único objetivo desse filme é ter mais um filme do Homem-Aranha pra que vocês possam manter, para que a Sony possa manter os direitos do Teioso com ela, e assim lucrar com Homem-Aranha 4, lucrar com Homem-Aranha 5 e etc. Talvez um possível filme do Andrew Garfield. Essa é a grande estratégia. A situação é tão triste que o filme parece um queijo suíço quando você olha ali para um roteiro cheio de buracos, minha gente. Ele é cheio de incoerências, ele é cheio de tentativas que não dão certo, tanto de humor, tanto de sentimental. Algumas até funcionam, mas outras são terríveis. E o filme ele é tão sem vergonha que ele não consegue levar nem a sério seus anteriores. O Toxina explica, e o Venom também, de que os simbiontes estavam fugindo, eles chegaram na Terra através de uma fuga, eles estavam procurando abrigo. Mas porra, então por que no primeiro filme o Riot tá tentando levar o Venom incessantemente de volta pro planeta deles, minha gente? Então antes de eu ficar mais nervoso aqui, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, tá bom? Porque foi muito difícil assistir Venom a última rodada por vocês e vim trazer aqui uma crítica, tá? Que primeiro agora foi sem spoiler, mas agora eu vou entrar no spoiler danado. Então deixa o like, ativa o sininho, por favor, muito obrigado por terem aí ajudado a gente. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que estão curiosos ali para saber se Venom 3 é um filme bom ou não, tá bom? E aproveita e siga o Cofre Nerd nas redes sociais e comece a acompanhar os nossos podcasts no Spotify, no Apple Spotify, Amazon Music, enfim, todos os agregadores aí que você tiver. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho de spoilers e explicar o final do filme, beleza, pessoal? Então depois dele conseguir correr ali da Império e da baratona simbiótica também, viajar um pouquinho com uma família meio hippie ali, que é viciada em alienígenas e tá doida pra chegar na Área 51 antes de ser desativada, cujo pai também é o Rhys Ifans, que fez o Lagarto lá nos filmes do Andrew Garfield, no Espetacular Homem-Aranha, e que tem uma cena muito bacana, viu, dentro da van ali, com a música, eles cantando, e o Ed e o Venom analisando ali a vida deles, a relação deles, como é que foi tudo isso, como é que a vida do Ed Brock tá depois disso, e a amizade que eles têm, eu acho que isso funciona muito bem. Esse é um ponto emocional do filme que eu acho que ficou legal e devia ter sido puxado um pouquinho melhor pro final. O final ali descamba, ele tenta te fazer sentir algo que na verdade você não sente. E depois de tudo isso também ele vai dançar com a Senhora Shang em Las Vegas. Por quê? Porque sim, é porque eles queriam colocar a Senhora Shang em algum lugar e vão colocar ela em Las Vegas. A mulher que tem uma conveniência embaixo do apartamento do Ed Brock, não tem dinheiro nem pra pagar o aluguel do Ed Brock. A puta que te pariu, meu irmão. O Ed e o Venom, então, depois de tudo isso, lá na Área 51, eles acabam percebendo que eles vão ter que se sacrificar pra impedir que os Asseclas do Knull consigam o Codex e consigam libertar ele, porque se o Knull for liberto, não vai rolar nem salvação pra Terra, nem pro planeta todo, nem pro universo inteiro, galera. O negócio vai ser escuridão eterna, porque Knull é a escuridão viva. E o Codex funciona desse jeito, pessoal. O Codex, eles conseguem até dar uma ideia bem interessante ali para conseguirem ter um pouco mais de tempo de tela, porque as baratas simbióticas, elas são indestrutíveis, tá bom? E tudo que eles tentam não dá certo ali, elas conseguem se regenerar. A solução que eles têm pro filme não acabar rápido é que o Codex só consegue ser rastreável quando o Venom tá totalmente transformado. O Codex funciona desse jeito, se um deles morre, ou o Venom ou o Ed Brock, o Codex é destruído. Por quê? Porque o Codex só é formado, por que só o Venom e o Ed Brock tem? Tá? Ele só é formado quando o simbionte salva a vida do seu hospedeiro, que aconteceu lá no primeiro filme, tá bom? Aconteceu lá quando o Riot empala o Ed Brock e o Venom salva ele. Porém, eu acho estranho, porque nesse filme vários simbiontes salvaram a vida de um monte de gente ali. E no meio dessa luta final, então, os dois descobrem que um vai ter que se sacrificar. E é lógico que vai ser quem? O Venom. Ele precisa se sacrificar e deixar o Ed Brock pra sempre ali, tá? Em meio a uma luta de simbiontes, porque vários estão ali na Império e começam a assumir, tá, os personagens, assumir os cientistas, os generais ali, lutar contra aquelas baratas, a gente percebe então qual que é o motivo
de Venom 3 ser um pouquinho só melhor que Morbius e Madame Teia, tá bom? É a relação mesmo do Ed Brock e do Venom. Esses dois personagens, eles mantêm ainda uma relação muito legal do primeiro filme. E esse é o único motivo que faz a gente pensar um pouquinho com mais carinho do que para esses outros filmes, tá bom? E também do oriundo Craven, tá? Então, é ali a separação dele. Venom se sacrifica e mata todas aquelas baratas simbióticas e o Ed Brock fica sozinho, pessoal. Fazendo ali a mesma coisa que a doutora Payne, ver o sonho de uma pessoa que gostava muito, mas que infelizmente se foi. Ela fez isso pelo irmão, se tornando uma cientista, e o Ed Brock foi ver a Estátua da Liberdade, a Dona Liberdade, que representa também a chegada de alienígenas, né, a chegada de estrangeiros, recepcionando estrangeiros para os Estados Unidos, mas também significa que Venom foi muito bem recepcionado por Ed Brock quando chegou na Terra. Então é uma alusão bem legal. E com esse sacrifício, Knu fica preso por enquanto. Porque as cenas pós-crédito, pessoal, elas mostram algo bem jogado, né? A primeira cena pós-crédito é o Knu falando que está chegando. E isso casa muito com o que estão falando sobre Homem-Aranha 4, a chegada, a possível chegada do Knu para enfrentar o Homem-Aranha do Tom Holland, do Andrew Garfield, Tobey Maguire, num filme que seria no meio entre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Então seria meio que naquela fusão de mundos onde o Knu pode estar englobado ali. E a segunda cena pós-crédito é o Venom meio que tendo uma última partículazinha sendo empregada numa barata. E na cena pós-crédito tem uma barata que com certeza vai servir de sobrevivência pro Venom. Então nem isso o filme consegue fazer. Um encerramento de personagem. Bom, então agora eu vou abrir umas aspas aqui pra gente ver algumas referências de quadrinhos, tá bom? Que estão englobadas nos simbiontes, cara. Que apareceu muito simbionte ali naquela luta final. Lógico que alguns foram inventados para o próprio filme, tá bom? Mas tem outros que a gente consegue pensar. O primeiro é o Toxina, né? O Toxina é o Patrick Mulligan, tá bom? Muita gente tava falando que ele podia ser outro, mas eu acho que sim é o Toxina. Não aparece o nome do simbionte nos créditos, nem isso a Sony quis fazer, tá bom? Nem isso ela se deu trabalho. Mas o Toxina, ele é o filho do Carnificina, tá bom? Ele é aquele personagem... Se o Carnificina é filho do Venom, o Toxina é filho do Carnificina, tá bom? E ele aparece ali com o Mulligan, né? Então ele é aquela fonte de informações. Outra que aparece logo em seguida é a Lasher, tá bom? Lasher é um simbionte que assume ali aquela cientista com o broche de Natal, tá? E ele usa aqueles tentáculos meio navalha, assim, pra poder lutar. O Lasher, ele é um simbionte muito interessante, ele é meio verde e vermelho ali, muito bonito visualmente, teve um grande destaque na luta ali, mas logo depois já foi morto pelas baratas simbióticas. Um outro que aparece, que eu não tenho certeza, mas é um simbionte branco, eu poderia indicar talvez o Anti-Venom. O Anti-Venom é quando o Ed Brock se cura do câncer e ali uma parte parece um anticorpo do Venom, cria um simbionte completo, tá bom? E ali ele consegue se formar. Hoje em dia o Anti-Venom é o Flash Thompson, esse personagem é o Flash Thompson. E por último, que é a última vez que ela aparece também na luta, é a Agonia, ou Agony, tá bom? Que é a Doutora Payne. Então olha que interessante, Pain em inglês é dor, dor também pode ser agonia, agonia, agony, entendeu? E o visual dela não esconde, tá? Porém eu achei diferente porque a agonia, ela não tem poderes elétricos, já no filme ela tem poderes elétricos, fazendo alusão ali ao choque que a personagem levou, né, quando ela foi atingida por um raio, e isso que matou seu irmão também. De tudo isso, pessoal, o que eu entendo, o que eu sinto por Venom a última rodada é que esperta foi a Michelle Williams, que não topou voltar pro terceiro filme ali como a Annie, tá? O par romântico do Ed Brock. E ali a gente tem as cenas pós-crédito que deixam em aberto que o futuro do Ed Brock e do Venom pode acontecer e eles podem voltar. Nem isso a Sony tem capacidade de fazer, que é dar um encerramento verdadeiro para os seus personagens. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é, se quiserem, vão assistir no cinema sim. Vá sempre ter a sua própria opinião, vá sempre tirar as suas próprias conclusões, porque vai que você gosta. E eu entendo por que algumas pessoas gostam até da franquia do Venom, porque a relação do Venom e do Ed Brock é o que segura ali, é o que segura esses personagens. Já o resto, não. É o que segura essa franquia. Já Morbius e Madame Teia, a gente não tem esse tipo de apego. Sorte da Sony que o primeiro Venom é ali legalzinho e tem uma base de fãs boa, porque senão o resto seria uma verdadeira bosta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa análise, se vocês gostaram de Venom 3, se eu tô errado, se eu tô falando baboseiro ou se eu tô certo, tá bom? Vou deixar aqui com vocês
a nossa análise de Agatha desde sempre, tá bom? Que é a nova série da Marvel que está maravilhosa. E também vou deixar as teorias aqui sobre Homem-Aranha 4 envolvendo o Knu, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!